Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz com a tua presença para esse primeiro tema, que é BI e Data Warehouse. Como que a gente aplica isso no dia a dia das empresas e quais são as ferramentas que podemos usar para implementar esses conceitos de BI e Data Warehouse? Porque você sabe que BI é conceito, né? São processos, é um conjunto de processos que você pode aplicar com diversas ferramentas de mercado. E Data Warehouse é um banco de dados para dar esse suporte e é isso que a gente vai ver. No nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre a arquitetura de BI para a gente fazer o fechamento desses conceitos e colocar isso em prática. Então a gente pensa que ter uma ferramenta de BI, essa ferramenta deve ser capaz de prover isso daqui, ó, informações significativas e úteis, tá? Para que eu possa utilizar. Não adianta a informação ser significativa e não ser útil para o dia a dia da tomada de decisão. Então isso é muito importante, a gente saber definir esses dados muito bem. E o conjunto de processos do BI é um pouco diferente do conjunto de processos da análise de dados, porque aqui eu estou implementando o BI. A análise de dados usa o BI para poder obter esses insights. Então, primeiramente, a gente tem a coleta de dados, a gente tem o processo de ETL que você já conhece, a camada de Data Warehouse, que é aquele banco de dados intermediário, otimizado para leitura. A gente já falou sobre isso, vamos falar mais, tá, sobre esse detalhe. Análise de dados, que é essa camada aqui, onde eu vou preparar todos os dados. Tem algumas empresas que antes do Data Warehouse tem o Data Lake, né, que é aquela lagoa de dados com todos os dados disponíveis da corporação, dados úteis, tá? Dados úteis, né? Data Lake, dados úteis. Dados significativos, dados específicos para o negócio. Então eu tenho aqui essa camada de análise de dados, onde eu vou fazer essa preparação, aquela análise exploratória, a análise explanatória, saber como é que eu vou disponibilizar essa informação, e a camada de visualização, que é a ferramenta. Aí as pessoas falam no Power BI, né? Power BI é o BI, na realidade estão falando somente da camada de visualização. E depois a gente pode compartilhar esses insights significativos para o negócio e a tomada de decisão, que são as ações baseadas em dados. Então esse é o processo de BI. Aqui a gente tem a ilustração de um exemplo, né, de tecnologia que a gente pode utilizar para implantar essa metodologia de tomada de decisão dentro da empresa. Primeiramente, as fontes de dados, de onde você busca essa informação, banco de dados, arquivos, né, XML, JSON, CSV, conexões web, tudo isso aqui fonte de dados que você pode acessar. Aí vem o processo de ETL, que é a extração, transformação e carga de dados. Esse processo de ETL pode ser direto em um Power BI, como na maioria das vezes acontece, ou eu posso ter um Data Warehouse ali no meio que faz esse processo e o Power BI já conecta ali, trazendo os dados prontinhos para poder fazer a análise. Então, a camada extra aqui, não é extra, né? É uma camada que existe em uma empresa que leva a sério essa questão da análise de dados. Então, ela provê essas camadas intermediárias para facilitar essa etapa de análise aqui. E, muito bem, esse é um processo, a gente já conhece, né? Agora colocar isso em prática, arquitetura de sistemas de BI. Então a gente está falando de fonte de dados, de Data Warehouse, ferramentas de análises, e nessa última etapa a gente pensa que é só criar aquele painel com visualizações específicas e significativas. E na realidade não é só isso. Aqui eu tenho que definir qual é a finalidade desse painel. Esse painel vai ser para quê? Para uma tomada de decisão? Esse painel vai ser com foco em relatório? Esse painel vai ser com foco em KPIs? E se você misturar esses conceitos, você não consegue entregar essa ferramenta de forma correta. Vamos seguindo. OLTP e OLAP. Então vamos lá. Eu já dei até uma aula online sobre isso, tá? Sobre esses conceitos, mas é importante você saber que isso daqui nada mais é do que dois bancos de dados
em sistemas corporativos, dois bancos de dados distintos. Alexandre, quais são? É uma ferramenta específica? Não. Qualquer banco de dados pode implementar, tanto o ambiente ONLAP quanto o ambiente OLTP. A questão é que temos ferramentas específicas para poder fazer isso daqui, ó, que é o chamado de warehouse, né? Os dados em casa. Para quê? Para você fazer leitura. E esse aqui, transação. Eu vou explicar esse daqui rapidamente, que é o banco de dados transacional. É aquele que atua dentro da empresa armazenando a informação. Então, se você está no supermercado, está lá passando as compras e a moça do caixa está passando a compra, está armazenando aquele registro como vendas no sistema. Então, tem um banco de dados lá atrás fazendo isso. Se você está no sistema bancário e você vai fazer uma transferência, essa transferência está simplesmente armazenando dados em um servidor de banco de dados. Então, a gente chama isso de OLTP por ser um banco de dados transacional. Quais são as características? Transacional, processamento rápido, ele tem que ter processamento rápido, essa capacidade, que imagina, estou vendendo online, tem lá 10 mil conexões por segundo nessas gigantes de mercado, como Amazon, por exemplo, né? O Mercado Livre. Então eu tenho muita coisa acontecendo, ele tem que ser rápido. E esse lado aqui, ele é analítico simplesmente. Ele não tem transações acontecendo, não tem insert, update, delete ali. Só tem select, query, né? Está só buscando dado e analisando. Esse banco de dados é normalizado, esse banco de dados é desnormalizado. Esse daqui eu atuo com os dados correntes, né, os dados atualizados o tempo inteiro, e esse daqui, o foco dele é em dados históricos, que eu vou compilar isso para tomada de decisão. Então aqui eu tenho o processo de negócio e aqui eu tenho data warehouse, ou seja, toda a parte de business ela é feita em cima de dados analíticos, dados históricos. Por que dois bancos de dados e não só um? Dois bancos de dados porque eles não se combinam, tá? Não se combinam. Então, se eu botar os dois papéis em apenas um servidor, o que acontece? Eu não vou ter uma performance otimizada. Antigamente a gente até fazia isso e trabalhava com vários recursos de índice, tinha que medir uma série de coisas para saber o que é melhor, o que a gente pode utilizar.